Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. São Paulo faz a primeira jornada de direito à saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje, entrevisto a juíza de direito Débora Ciossi, da 2ª Vara da Família e Sucessões em São Paulo, eleita pelo Supremo Tribunal Federal, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Parabéns por sua escolha, por sua eleição, pelo reconhecimento da sua competência para fazer parte, integrar esse importante Conselho de Justiça. Agradeço a oportunidade de divulgar um trabalho do Conselho Nacional de Justiça e a oportunidade de estar com você aqui, com vocês, Okay. né? Agora, doutora Débora, qual foi a motivação para essa jornada de defesa do direito à saúde, uma reflexão sobre isso? Chamou atenção, nós conversamos inclusive na redação, né? Mas que curioso, né? O direito à saúde, nunca se fala nisso. Na verdade, a judicialização da saúde tem se tornado um problema frequente. O Conselho Nacional, preocupado com esse direito à saúde, que é de todos e dever do Estado, um direito fundamental, direito social do Estado, que o Estado tem a obrigação de cumprir, nem sempre é cumprido. Então, a nossa preocupação no Conselho com a judicialização é o seguinte: o judiciário não pode substituir o gestor público de saúde e a função do executivo, mas ele não pode ser ativista, mas ele também não pode ser omisso. Então, a nossa ideia da jornada, de todo o pessoal do Fórum Nacional que cuida da saúde no Conselho, é exatamente achar um ponto de equilíbrio. Uma discussão de enunciados, uma construção conjunta de decisões um pouco mais uniformes, para que a população seja atendida com mais urgência, de uma forma mais sensata. Então, porque tudo que é dialogado, tudo que vem construído conjuntamente, é um pouco mais fácil de ser implementado. Agora, eu vi que parece que o cidadão acordou que ele tem sim esse direito, né, de acesso aos trabalhos, àquilo que se instituiu para a promoção da saúde pública, entretanto não consegue. Hoje mesmo, antes de entrevistá-la, entrando aqui no estúdio, eu já tive um relato: eu não consigo, meu filho é autista, eu vou lá, eu estou na fila, é uma luta, e as pessoas estão indo à justiça. Esse é o caminho? Na verdade, é o caminho quando há graves distorções. Então, quando o Estado, ou União, Estado, município, gestor, deixa de cumprir com a obrigação de distribuir saúde, completo bem-estar físico, mental, social, psicológico. A gente não pode esquecer do conceito amplo saúde, inclusive saúde reprodutiva. Eu sou defensora aí dos tratamentos de reprodução assistida. Então, assim, a gente fala no saúde no sentido amplo, é uma obrigação do Estado. O cidadão, essa é mais uma função da jornada: orientar o cidadão, mostrar para o cidadão que ele tem direito e como buscar os direitos. Como buscar? Como buscar os direitos. Aí existe essa expressão, né? Eu vim aqui buscar meu direito. Exatamente. Existe essa expressão. Ele está mais consciente, mas ainda tem um certo descrédito, talvez por conta da burocracia e da demora. E em São Paulo, existe esse déficit também? Ou isso é num país tão grande, com tanto problema como existe o Brasil? São Paulo também recorre muito à justiça para a solução a esse direito à saúde? São Paulo, a gente tem cerca de 53 mil ações em matéria de direito à saúde. Agora, bastante, bastante. Muito. Mas São Paulo realmente é um estado muito grande, onde o nosso Tribunal de Justiça estadual tem muitas demandas. Mas a gente verifica, por exemplo, em 2012, um dado: o Ministério da Saúde foi citado para medicamentos, insumos e repasses de verba em 13 mil ações, aproximadamente. E isso gerou um gasto público de em torno de 355 milhões, em razão de judicialização, que muitas vezes o remédio já está listado na lista de fornecimento obrigatório. Quer dizer, então a questão é a administração daquilo que já existe, gestão? Eu acho que são duas coisas. É a escassez, porque o nosso país, ele investe na saúde cerca de 9% do PIB, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos investe quase 18%. E França, 11,7% aproximadamente. E isso, assim, é um problema de, então, recursos e mais gestão. Mas isso não é função
do Judiciário. A gente tem que separar bem. O Judiciário veio mesmo para coibir algumas distorções. E o Conselho Nacional, preocupado com ativismo, porque a gente não é nem favorável ao Judiciário substituindo o Executivo. E essa questão de gestão, que isso é um problema do Executivo, não do Judiciário, a gente não pode permitir que isso ocorra. A abertura do Executivo para assumir essa função, que é uma responsabilidade, e o desempenho de uma função. Ou existe aí um hermetismo em relação a isso? Olha, eu posso dizer com relação ao Estado de São Paulo, com um pouco mais de propriedade, nacionalmente a gente tem os dados do Conselho, mas aqui no Estado, por exemplo, foi criado com auxílio dos entes aqui públicos, um sistema de juizado para um diálogo entre o consumidor da saúde. Juizado mesmo. De quê? De pequenas causas, é isso? Chama GEFAS, foi uma iniciativa bárbara aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de uma conversa, uma conciliação pré-processual, para evitar a judicialização. Então, assim, é um caminho de o gestor saber o que ele tem que cumprir, porque a gente tem aí alguns problemas importantes que dá para a gente tentar desenhar, né? E o cidadão não sabe isso, eu acredito. Imagina que recorrer à justiça é uma instância mais segura e é muito demorada também, não é demorado? Com relação à saúde, as demandas são urgentes. E o que causa esses déficits? Causa algumas distorções também, porque, por exemplo, algumas liminares a pessoa consegue passar a fila. A gente tem que estudar muito, debater muito a questão para conseguir uma sociedade melhor. Mais justa. Mais justa, solidária. Nós estamos falando de justiça, claro. é solidariedade e é compreensão e justiça, porque é saúde, né? Uma questão essencial. 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 O conselho, para quem nos vê agora, o telespectador que acompanha essa entrevista, tendo um problema de cerceamento desse direito à saúde que todo brasileiro tem garantido pela Constituição, antes de recorrer à justiça, depois que as esperanças estão muito abaladas, como essa pessoa deve agir? Então, depende muito, né? Ele pode procurar a Defensoria Pública. Defensoria Pública. Defensoria Pública vai orientar. Orienta. E aqui no estado de São Paulo, a gente tem esse GEFAS ao lado ali do Fórum da Fazenda Como Pública. é o nome? GEFAS, o juizado. GEFAS. É um juizado onde há conciliação pré-processual. É um caminho que tem dado resultado em São Paulo, um plano piloto foi instalado aqui e o Conselho pode analisar se isso funcionar, porque as boas práticas a gente tem que disseminar. Isso está sendo feito com auxílio aí dos entes aqui, municipal, federal, estadual. Ótimo. Muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o jornal, o nosso trabalho. Viu, no Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada. Laerte.